Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Um boato, na verdade, depois confirmado pelo governo do ponto de vista de documento, mas o fato é que a Bolsa subiu hoje com uma proposta de previdência mais dura. A informação foi divulgada pelo jornal Estado de São Paulo e depois o governo veio e disse que o vazamento não é o texto final, é sim uma das minutas que estariam compondo um texto final que depois seriam levadas ao presidente Jair Bolsonaro, hoje ainda hospitalizado no Hospital Albert Einstein, para depois ser apresentado ao Congresso Nacional. Fato é que é uma proposta mais dura, que, para se ter uma ideia, eleva a idade mínima para a aposentadoria em 65 anos, tanto para homens quanto mulheres, pelo menos nesse texto, alegrou o mercado e a Bolsa subiu também por causa disso. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse hoje em entrevista à Rádio Gaúcha, em Porto Alegre, que o governo já tem votos para aprovar a reforma da Previdência, pelo menos no Senado. Ele não fez menção sobre a Câmara, mas que no Senado já teria aqueles 3/5 necessários para aprovar uma reforma à Previdência, uma reforma da Previdência, que é uma reforma constitucional. A Vale tem negociações suspensas na B3, houve uma decisão judicial que suspendeu a mineração em uma das unidades da empresa e a empresa caía e houve uma comunicação de fato relevante, portanto as ações foram retiradas de negociação momentaneamente. Fato é que a Vale caiu hoje e puxou o Ibovespa para baixo, embora nós tenhamos tido hoje um recorde do Ibovespa no final do dia com essas notícias positivas, sobretudo da reforma da Previdência. E no estúdio o tema é energia solar. Tudo isso aqui no Cenário Econômico que já está no ar. Um vazamento de informações sobre o texto da reforma da Previdência que ainda não foi apresentado oficialmente. O cronograma inicial, vale só lembrar, a equipe econômica trabalha nisso ao lado da equipe política. Depois que esse texto tiver terminado, o texto será apresentado ao presidente Jair Bolsonaro, que neste momento ainda está hospitalizado no Hospital Albert Einstein. Saiu um boletim agora há pouco, daqui a pouco nós vamos atualizar essa informação também para você. Depois da aprovação pelo presidente Jair Bolsonaro, é que o texto final seria enviado ao Congresso Nacional, que agora já tem presidente do Senado e presidente da Câmara eleitos. Os deputados e senadores já tomaram posse e já estão trabalhando. Hoje foi o primeiro dia de trabalho efetivamente, do ponto de vista depois do período da eleição, que foi na sexta e no sábado. No caso do Senado foi um pouco mais turbulento. Mas esse texto foi divulgado hoje pelo jornal Estado de São Paulo durante a tarde. Isso teve repercussão no mercado financeiro. O texto é bem importante porque traz alguns temas sensíveis da Previdência, mas o governo já fez menção claramente de que isso, aliás, o próprio secretário da Previdência, Rogério Marinho, veio a público hoje, logo depois que isso teve repercussão no mercado, e disse o seguinte, que é um texto que, sim, é de uma minuta que está sendo estudada para depois ser levada ao presidente Jair Bolsonaro de uma possibilidade de reforma, ou seja, não seria o texto final. Mas vamos lá para a gente entender um pouquinho o que foi que vazou e o que foi, do ponto de vista de fato, que interferiu no mercado hoje. Essa minuta da Previdência que foi vazada pelo jornal Estado de São Paulo, foi publicada pelo jornal Estado de São Paulo, aumenta de 15 para 20 anos o tempo mínimo de contribuição para alguém requerer aposentadoria. Esses são alguns dos pontos, tá? Isso daria uma aposentadoria de 60% proporcional, uma proporcional de 60%. 10 anos de contribuição, ou melhor, perdão aqui, depois que a gente tiver, não são 10 anos, são 40 anos de contribuição, que aí sim daria 100% de aposentadoria. Mas por uma idade mínima de 65 anos para homens e mulheres. Ou seja, para se ter 100% da sua aposentadoria, você precisa contribuir pelo menos 40 anos e ter no mínimo 65 anos de idade, tanto homens quanto mulheres, para aposentar. Antes disso, tem essa proporcionalidade, mas são 20 anos. Ou seja, é um texto que foi, sim, vazado, o Jornal Estado de São Paulo tem o mérito disso, mas a Secretaria-Geral da Previdência veio dizer justamente o seguinte, o próprio secretário, Rogério Marinho, que é um texto que ainda está sendo estudado, mas isso teve repercussão no mercado, porque, claro, tem um ditado aqui na Bolsa que é sobe no boato, cai no fato. Por enquanto é um boato que foi positivo porque os investidores esperam um texto de reforma mais duro, por várias razões. A primeira, que a necessidade da Previdência precisa de um aperto maior, um aperto fiscal maior. E por outro lado,
Se por acaso se mandar um texto muito abaixo das expectativas, as negociações vão acontecer no Congresso, uma desidratação de um texto mais duro resulta num texto médio ainda bom. Um texto médio que for mandado para o Congresso, se houver desidratação com negociações dentro do Congresso, o que é normal de acontecer numa democracia, sairia um texto mínimo que não agrada a equipe econômica e tampouco as contas públicas do país. Mas vamos lá, o Ibovespa bateu recorde hoje. Com 0,74% de alta, é mais um recorde de 98.588 pontos. Aqui nós temos um caminho aberto para os 100 mil pontos, se essa informação da Previdência continuar, porque tem dois fatos também que têm chamado a atenção. Primeiro, a Bolsa subiu hoje porque o ambiente externo está bom, e nós tivemos esse fato interno importante. E o fato interno é, esse boato chamou a atenção? Sim, sobretudo no momento em que a Bolsa hoje chegou a cair mais de 1%, para você ter uma ideia, mas terminou com uma alta e com um recorde. Mas tem um outro aspecto. A eleição tanto do presidente da Câmara quanto do presidente do Senado e de aliados do governo, ou seja, de presidentes, deputado e senador, que veem a reforma da Previdência como necessária, claro que dá a ideia para o investidor de que, pelo menos por esse ponto de vista, o trabalho no Congresso vai ser mais facilitado. Não há uma objeção no Congresso em relação à reforma da Previdência, pelo menos na presidência das duas casas. Vamos entender um pouquinho mais sobre algumas ações. A Petrobras hoje subiu 0,74% e houve queda no preço do petróleo, ou seja, isso faria com que a Petrobras caísse de preço, mas aí é uma estatal, por esse ponto de vista, uma melhora na possibilidade de andamento da reforma da Previdência faz com que estatais subam. Subiu o Banco do Brasil também, mas Petro aqui subiu 0,74%. O caso da Vale é um caso especial. Hoje houve uma determinação judicial para fechar uma mina, a mina de Brucutu, na cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo, em Minas Gerais. É a maior mina de extração de minério de ferro no estado, da Vale, no estado de Minas Gerais. Produz, em média, por ano, 30 milhões de toneladas de minério de ferro. Essa suspensão é por questão ambiental, mesmo que a barragem, neste caso, não seja do tipo de Brumadinho, uma barragem considerada mais segura, houve ali uma posição ambiental que foi aceita pelo juízo e suspendeu-se a extração por algum tempo, tanto que as ações caíam bem acima de 4%, houve suspensão da negociação das ações da Vale, mas ela terminou o dia com uma queda de 3,91%, ou seja, um fato negativo. Só para pegar duas outras ações que chamaram bastante atenção hoje, e claro, puxaram o Ibovespa para cima. O Itaú com uma alta de 2,27%, que vai divulgar o seu balanço, e Bradesco com 2,17% de alta, são dois pesos pesados aqui no Ibovespa. Agora o dólar comercial, uma alta de 0,29% a R$ 3,67. É uma alta pequena, perto do que se teve hoje de notícia, mas enfim, tipicamente de segunda-feira uma alta do Ibovespa. Bom, de manhã, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse em entrevista à Rádio Gaúcha que o governo já tem os votos no Senado para aprovar a reforma da Previdência. Claro que não se tem o texto final, mas o governo trabalha com a hipótese de ter senadores favoráveis a uma reforma importante como é a reforma da Previdência. Acompanhe o trecho da entrevista. Como o processo será de convencimento, não será através de um grande diálogo, e ela vem formulada de uma maneira onde não agride direitos das pessoas, que trabalha com o longo prazo, vai ter uma transição suave, nós vamos respeitar os direitos, vão trazer muitas inovações que vai fazer com que ela tenha uma tramitação bastante facilitada. Então, nesse cenário, sendo objetivo, a gente já tem na conta bem mais que os 49. E o que precisa para ter essa maioria, tanto na Câmara quanto no Senado? Me dá a tela, por gentileza, vamos lá, só para a gente entender aqui. Como que é o trâmite da reforma da Previdência? A reforma da Previdência é uma reforma constitucional. E aí ela exige 3/5 de aprovação, tanto na Câmara quanto no Senado. Ou seja, na Câmara, para você ter uma ideia, são 308 votos de deputados. São os 3/5, o número mínimo para poder passar. No Senado, são 49 votos. Nós temos 513 deputados na Câmara, 3/5, 308, e 49 votos de 81 senadores. Vamos lá para a gente entender. A reforma, se houver muito empenho político, ela anda numa velocidade média. Rápida é quase impossível, vou explicar.
Só para se ter uma ideia, o texto, depois que o governo definir qual é o texto final, vai ser apresentado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Lá se analisa justamente, como o próprio nome da comissão diz, se o texto é constitucional, ou seja, se cabe dentro da Constituição, se não tem nada que afronta a Constituição. A aprovação em 2 turnos de votação depois no plenário da Câmara, 2 turnos. O mesmo texto é aprovado, depois passam-se algumas sessões, novamente vai à votação e depois, ainda assim, esse texto final passa por uma comissão especial. Esse texto também passa de novo pela apreciação dos deputados para depois ser enviado ao Senado, que passa pela Comissão de Constituição e Justiça também do Senado, que verifica se não há nenhum problema naquele texto que afronte a Constituição. Depois, a aprovação tem que acontecer em 2 turnos de votação também entre os senadores, ou seja, precisa ter aquele número mínimo, para depois esse texto, se não houver nenhuma alteração no Senado, segue direto para a sanção presidencial. Se houver alteração no Senado, volta para a Câmara, pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, depois a aprovação pela Câmara também, novamente pelos deputados. Ou seja, é um tempo longo. Por isso que, normalmente, o texto é muito negociado aqui na Câmara para que não sejam feitas alterações no Senado, que, obviamente, com uma casa independente do Congresso, pode fazer alterações. Mas tudo isso depende justamente disso daqui, olha. Na Câmara, 308 votos é o mínimo e no Senado, 49 votos. Bom, em relação a tudo isso, claro que o ambiente econômico pesa a cada decisão que vai ser anunciada, cada anúncio de informação. Hoje teve peso um boato sobre qual seria o texto final, que depois o governo assim, esse texto existe, mas não é ainda o texto final da reforma da Previdência. Mas as expectativas econômicas divulgadas hoje pelo Boletim Focus do Banco Central mostram, por exemplo, uma inflação menor neste ano. Para você ter uma ideia, um mês a previsão de inflação até dezembro deste ano é de 4, um pouquinho mais de 4, baixou na semana passada. Na verdade, uma oscilação negativa, agora sim, nós temos uma queda importante para 3,94. O câmbio a 3,80, já foi a 3,70, a gente tem visto uma queda no valor do dólar. A taxa Selic também é importante. Nós temos uma reunião do Copom, a primeira durante o governo Jair Bolsonaro, a última sobre a atual gestão do Banco Central, mas caiu de 7%, ou seja, hoje os juros estão em 6,5%. Imaginava-se que o Banco Central subiria esses juros durante o ano a 7%. Agora, a propensão é de manutenção em 6,5%. Por fim, nós temos aqui, olha, as expectativas econômicas em relação ao PIB, que aqui nós temos uma manutenção de 2,5% e produção industrial também com 3,04% de crescimento este ano. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a produção de petróleo, que teve uma ligeira queda, enquanto a produção de gás teve uma ligeira alta, segundo dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo. A Flávia Grossi está conosco e conversa e traz essas informações diretamente do Rio de Janeiro. Flávia, boa noite. Boa noite, Piotr, e a todos. A produção de petróleo, como você falou, teve uma leve queda em 2018. O recuo foi de 1% na comparação com 2017. Esses dados são do boletim mensal e foram divulgados hoje pela Agência Nacional do Petróleo. Segundo o documento, no ano passado, a produção acumulada foi de 944 milhões de barris, o que dá aí uma média de 2,5 milhões por dia. Já em dezembro, o índice cresceu 4,8% na comparação com novembro. O boletim também mostra que a produção de gás cresceu 1% no ano passado, na comparação com 2017, atingindo uma média diária de 111 milhões de metros cúbicos. O campo de Lula, na Bacia de Santos, que fica nos litorais do Rio de Janeiro e de São Paulo, foi o maior produtor de petróleo e gás natural. Os campos marítimos também lideraram e responderam por 96% do petróleo produzido no país e por quase 84% do gás natural. Piotr. Muito obrigado, Flávia. Bom, nós temos informações do estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Foi divulgado agora, no final da tarde, mais um boletim médico. A Priscila Kest está no hospital Albert Einstein, em São Paulo, e tem mais informações. Oi, Priscila, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. O presidente Jair Bolsonaro vai permanecer por pelo menos mais uma semana aqui no hospital
por conta da administração de antibióticos, segundo o porta-voz da presidência, o general Otávio do Rego Barros. O presidente sairia entre quarta e quinta-feira dessa semana, mas a previsão foi aí adiada. Ontem à noite ele teve uma elevação na temperatura, que chegou a 37,3 graus, e daí apresentou alterações de leucócitos nos exames. Fez um novo exame, porque isso indicaria um quadro infeccioso, e foi detectada a presença de líquido na lateral do intestino, na parte onde ficava a bolsa de colostomia. Depois ele teve então que passar por uma punção por meio de ultrassom e ficou com um dreno aí nesse local. Segundo o último boletim médico divulgado hoje, no fim da tarde, ele está sem dor, sem febre, continua em jejum oral e tem aí também a sonda para retirada de excesso de líquido, que foi colocada no fim de semana depois que ele apresentou enjoos. Ele também agora continua com nutrição parenteral exclusiva e já apresenta movimentos intestinais e teve 2 episódios de evacuação. Ele também está fazendo os exercícios para fortalecimento muscular e exercícios respiratórios no quarto mesmo. Ele está numa unidade de terapia semi-intensiva aqui no Albert Einstein e segue aí com a recomendação de visitas restritas a familiares. No geral, o estado de saúde é considerado normal, aí dentro do esperado, diante do quadro de um paciente que passou por 3 cirurgias nos últimos 4 meses. Piotr. Muito obrigado, Priscila. Era uma cirurgia delicada, se esperava justamente que um tempo maior fosse necessário para a recuperação do presidente. Bom, só uma informação divulgada agora há pouco pelo Ministério da Economia, houve aumento no ano passado em relação a 2017 da emissão de novas carteiras de trabalho. Superaram 5.084.515 carteiras. Dessas, 85 mil são de trabalhadores estrangeiros. O Brasil recebe, por exemplo, pessoas que vêm trabalhar no país, mas também refugiados e, obviamente, receberam também carteira de trabalho. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre energia solar. A gente vai falar sobre energia limpa, a importância nesse momento e onde no país é mais vantajoso se ter energia solar, ou seja, do ponto de vista de produtividade, a relação custo-benefício é melhor. A gente fala disso tudo daqui a pouco, aqui no Cenário Econômico, logo depois do intervalo. Já de volta com o Cenário Econômico e para falar sobre energia limpa, especificamente energia solar, onde no país é mais vantajoso ponto de vista de relação custo-benefício. José Colaferro está conosco, ele é do setor. Seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Nós temos uma lista de lugares onde o custo-benefício é melhor, em cidades e estados, é isso? Exato. Basicamente, tem 3 principais variáveis que definem a viabilidade financeira de um sistema de energia solar fotovoltaica. A primeira é o volume de sol que uma determinada cidade tem, né? O combustível do sistema é a insolação daquele local. O segundo é o custo do sistema, obviamente, quanto mais barato ele for, mais viável financeiramente ele é. E o terceiro é a tarifa de energia elétrica da concessionária local. Então, quanto mais alta é a tarifa, maior é o retorno sobre o investimento e, portanto, mais rápido o payback, né, sobre esse investimento de energia solar fotovoltaica. Ou seja, que você recebe depois que você faz o investimento e quando você começa a ter retorno daquele investimento. Exato. Isso é a tradução do payback, não é isso? Exato. Bom, eu posso compreender que se eu tenho muito sol no lugar e a tarifa de energia naquele lugar é alta, isso pode ser a mesma coisa para pequenos e grandes consumidores. Mas quando eu faço esse ranking, isso vale tanto para pequenos e grandes, porque, claro, um grande consumidor tem uma necessidade específica. Sim. Ele pode diluir o custo dele, esperar um investimento. Quando alguém decide, por exemplo, ter uma pequena unidade de energia solar na sua casa, ou num conglomerado de 2 ou 3 casas, ou de um prédio residencial, Sim. aí ele não tem tanto tempo, tanto fôlego financeiro para suportar o investimento. O ranking leva em conta só um tipo de modalidade de consumidor, grande, médio ou pequeno, ou isso vale para todo mundo? Esse ranking, especificamente, ele leva em conta os consumidores de baixa tensão. Então, no Brasil, existem 2 grandes grupos de consumo de energia elétrica. Os consumidores do grupo B, que são consumidores em baixa tensão, normalmente pessoas físicas, né, residências, que é a grande maioria,
cerca de 44 milhões de consumidores dos 82 milhões, né? E empresas de pequeno porte, tá? E daí o segundo grupo é o grupo A, que é o grupo de alta tensão. E daí leva em consideração normalmente apenas empresas de grande porte. Então esse ranking, ele considera consumidores do grupo B, baixa tensão, tá? Que pagam uma tarifa muito mais alta, inclusive, do que os consumidores de alta tensão. Ou seja, então isso interessa quando a gente fala tem um ranking aqui, se você mora na cidade X, no estado Y, Exato. é para você que nós estamos falando. Exato. Até por esse desejo de se ter uma certa autonomia no fornecimento de energia. Sim, sim. E qual é esse ranking? Onde é que a situação está melhor? Então, e no aspecto financeiro, tá? É importante frisar isso. Esse não é o maior mercado, mas no aspecto de retorno financeiro, ou seja, o melhor investimento é em Teresina, Piauí. Teresina tem um volume de sol espetacular. Lá tem um sol para cada um. Você já foi a Teresina? Eu ainda não tive a oportunidade, mas gostaria muito de conhecer. O sol é forte em Teresina. Então, em Teresina tem muito sol. Quer dizer, nosso espectador que mora em Teresina hoje, se estivesse pensando nessa possibilidade... Invista em energia solar fotovoltaica. Ou seja, a chance de retorno dele é mais rápida e melhor. Exato. É o lugar onde mais tem sol e as tarifas são muito altas, né? Então, por essas duas razões, a conta financeira fecha mais rápido. Esse é o primeiro lugar do Brasil, entre as capitais. Vamos pelo menos citar 2 ou 3 aí, depois de Teresina. Tá, depois de Teresina é Manaus, também, porque a tarifa bastante alta, muito sol, tudo isso, né? E o terceiro lugar é Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, são esses 3. Uma cidade no Nordeste, no Norte e outra no Centro-Oeste. Olha só, interessante, né? E os estados onde a viabilidade é maior? Então, os estados é o seguinte, o estado de São Paulo, de Minas Gerais, é o estado onde existe maior número de consumidores, tá? Então, Minas Gerais, ele criou leis de incentivo à energia solar fotovoltaica muito antes dos outros estados e criou leis de incentivo muito benéficas. Então, muita gente teve uma corrida pelo solar fotovoltaico e Minas Gerais se tornou o líder disparado dos outros estados. Mas isso é pela extensão do estado também e gente que mora longe da rede de energia convencional? Não, não é. É pela tarifa energética e pelos incentivos fiscais mesmo. Até porque grande parte dos consumidores de energia solar fotovoltaica, eles estão conectados à rede elétrica. Então, ele já tem a disponibilidade da rede pela concessionária e ele instala o sistema solar fotovoltaico para abater a conta de luz. E se ele tiver excesso, ele vende o excesso para a companhia, é isso? Exato, ele gera créditos energéticos, né? Ele não chega a receber um cheque no final do mês, mas ele fica com créditos que ele pode utilizar pelos próximos 60 meses após gerar esses créditos. Então, é um sistema de compensação de energia, esse é o nome que se dá, um sistema de crédito e débito. Então, se sobra energia no final do mês pela geração do sistema solar, esse cliente fica com aquele crédito e se falta energia no mês seguinte, ele usa aquele crédito que ele tinha no mês antecedente para repor. Para deixar claro, o sujeito não vai ficar sem energia se ele não precisa ter uma bateria para armazenar, porque ele doa o excedente para o sistema que está interligado e ele gera um crédito que vai dar a ele um desconto na hora de pagar a conta. Exatamente, é isso. O consumidor, se ele gerar 100% da energia que ele consumiu, ele vai pagar só uma tarifa mínima, que é chamado custo de disponibilidade, que vai ser aí mais ou menos em torno de R$60. Do imóvel dele. Exato, mais ou menos em torno de R$60 mensais. Mas a gente tem caso aí de cliente que pagava R$6.000 por mês, né, empresas que gastavam R$6.000 por mês e que passaram a pagar R$60 por mês. Então, quer dizer, tiveram uma diminuição aí de 99% do consumo. Quer dizer, e obviamente, de noite, quando ele não está gerando nada, ele está recebendo do sistema. Sim. Mas durante o dia ele está provavelmente fornecendo para o sistema. Exatamente. É exatamente assim. Ele gera mais durante o dia para compensar durante a noite. O que é fantástico, sob vários pontos de vista. José Colaferro, obrigado pela gentileza da entrevista. Muito obrigado. No cenário econômico. Até porque ótimo. A discussão que a gente faz sobre energias alternativas e essas limpas, sobretudo, num país... Eu passei a minha vida inteira de estudante, quando eu tinha 15, 16 anos, se perguntando, e os livros perguntavam aos alunos também, por que a gente não investia em energia solar, em energia dos ventos, por exemplo, eólica. Agora a gente está vendo isso acontecer e acontecendo de forma prática, com retorno financeiro às pessoas.
Bom, o Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. O Brasil está avançando, sim. Avança rápido. Boa noite a você e até amanhã.